Olá, chegamos na aula de número 3, onde eu vou falar sobre perfiloplastia, que é a associação do preenchimento de nariz com preenchimento de lábio e preenchimento de queixo. É um procedimento que eu faço muito aqui no consultório. Eu tenho realmente muita procura para fazer esses três e um complementa o outro, né? É o que eu sempre falo. Geralmente, o paciente que busca uma harmonização na região do nariz, ele costuma ter a necessidade de preencher o queixo também, até para trazer mais harmonia. Eu vou ilustrar tudo isso que eu estou falando para vocês com o caso de uma paciente que é, assim, bem clássica para indicação de perfiloplastia. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela. Ó, então, essa paciente ela é bem clássica para perfiloplastia e o incômodo principal dela é o nariz. Mas como vocês podem ver, o nariz, ele chama mais atenção porque há uma falta de projeção na região do queixo, né? Então, na verdade, o problema principal dessa paciente era o queixo. Mas claro que essa ausência de projeção faz com que o nariz chame mais atenção e tenha uma proporção maior. Então, por isso, né, quando o paciente de vocês chegar ali para o consultório, né, falar, doutora, me incomoda muito com o meu nariz, né, eu acho que ele é desarmônico, ele tem um tamanho desproporcional para o meu rosto, sempre avaliem a região do lábio e a região do queixo, porque essas três regiões, elas são associadas, elas têm associação uma com a outra e elas vão se harmonizar ou desarmonizar, tá? Então, no caso dessa paciente aqui, como vocês podem ver, realmente ela tinha uma pontinha um pouquinho mais caída do nariz, tá? A columela dela mais funda, então o ângulo nasolabial não estava adequado. O radix fundo também. Então, para quem participou da aula número 1, tá entendendo tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, porque eu já ensinei isso na aula de nariz. Então, realmente era um nariz que poderia melhorar. Mas o tamanho dele, a proporção dele, está desarmônica por conta da ausência da projeção do queixo. Percebe como o queixo está para trás da região do lábio? O ideal, o adequado, é que o mento esteja na mesma linha de projeção do lábio, tá? Então, como está para trás, ela realmente tem essa retração de queixo, chama mais atenção para o lábio e para o nariz, tá? Então, nessa primeira consulta com a paciente, eu já expliquei para ela, olha, o seu caso, a gente pode sim fazer a técnica Rhino Advanced, que vai deixar o seu nariz muito melhor, vai levantar a pontinha do seu nariz, vai deixar mais harmônico. Porém, para a gente chegar no melhor resultado, eu preciso associar com preenchimento de lábios e com preenchimento de queixo, principalmente, porque o mento, ele vai deixar mais harmônico esse perfil, ele vai equilibrar a proporção dos tamanhos, né? Então, a paciente topou, nós fizemos 4 seringas, tá? De preenchimento. Então, eu fiz a técnica Rhino Advanced no nariz dela. Associei também o preenchimento de bigode chinês, tá? No caso dela. O bigode chinês, ela tinha indicação, era uma queixa dela, então também aproveitei esse momento para preencher o bigode chinês. Fiz o preenchimento labial, tá? Ela já tinha feito anteriormente o preenchimento de lábio, então ela já tinha um certo volume aí de um preenchimento feito alguns meses atrás, mas não com a técnica tão refinada, né? Então, melhorei a questão do contorno, da proporção, enfim, coloquei na projeção adequada desse lábio. E a chave, né, o final, a chave de ouro ali foi essa questão do queixo, né, a projeção desse mento que tornou o perfil muito mais harmônico. Então, quando vocês olham, a gente tem a tendência, né, de ter o olhar clínico e olhar só para a região que o paciente reclama. Então, o paciente chegar e quer, tô incomodada com o bigode chinês, a gente vai olhar só para o bigode chinês. Mas nós temos que ter esse olhar macro, né, essa visão macro, essa visão do todo, para poder indicar para o paciente o que vai trazer harmonia para o rosto dele. Porque, no final das contas, é o que eu falei em todas as aulas e vou continuar falando, são os detalhes que fazem diferença. Então, se a gente olhasse o queixo dela, tá, talvez, vamos deixar para depois para fazer o queixo, mas o queixo fez mais diferença até do que o nariz e o lábio, no caso dessa paciente. Então, sempre tenham essa visão macro, né? Olhem para o todo e consigam planejar, né, passar esses tratamentos associados, porque sempre vai ter um resultado melhor, sempre vai ter um resultado superior quando associar a rinomodelação com preenchimento labial e preenchimento de queixo.
Claro, tem ressalvo pacientes que já têm a projeção adequada de mento, né? A projeção adequada de lábio, então vocês sempre vão ter que analisar caso a caso. Mas o ideal é que a gente sempre tenha essas 3 regiões com a mesma proporção, como essa foto do depois, né? Então vocês podem ver que o nariz, ele realmente tinha um tamanho grande, mas ele se tornou mais harmônico depois que a gente aumentou e projetou mais o lábio e projetou mais o queixo. Talvez o mento dela é um mento de colocar mais uma seringa daqui a um tempo, né? Para projetar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de pontinha aqui, né? Alongar um pouquinho mais o rosto dela. Talvez seria até um pouquinho mais de harmonia. Mas para o orçamento da paciente no momento, ela só comportava fazer essas 4 seringas, então fizemos e o resultado foi excelente, tá? O queixo da mulher tem um detalhe, né? Que a gente sempre tem que olhar e tem que observar. E isso vocês podem já levar para a prática de vocês essa dica. O mento da mulher, ele é sempre mais oval, tá? Ele é mais ovalado e ele sempre tem essa pontinha, tá? Então, diferente do mento masculino, que ele vai ser mais quadralizado, ele vai seguir o cantinho do lábio, né? As comissuras labiais. Então, ele vai fazer um quadrado, né? É uma região mais quadrada. O homem, no geral, ele é mais quadrado. A mulher, ela é mais curvilínea. Então, sempre busquem elementos ovais, né? Curvas. E o mento não é diferente, né? A projeção do mento da mulher, a gente tem que concentrar a maior quantidade de volume na linha média, para fazer realmente um ovalzinho nessa região, tá? Sempre tentar delimitar entre a base do nariz, ó, e vir até aqui. A gente traça aqui vindo bem na base alar do nariz até o queixo, e é dentro desse espaço que nós vamos fazer o preenchimento de mento na mulher, tá? Sempre lembrando de fazer essa pontinha, alongando um pouquinho mais. E o mento, ele é uma região à parte, porque tem várias estruturas que a gente pode preencher dentro dessa estrutura do queixo. Então, a gente pode aumentar, a gente pode projetar para frente, projetar para baixo, né? Aumentar a altura, aumentar a projeção. Podemos melhorar essa questão do pré-jaws, né? Que é essa região aqui que fica entre o jaw e o queixo. Podemos preencher a marionete, podemos preencher essa região de C1, que é o sulco que se forma aqui entre o lábio e o queixo. Então, o queixo em si, ele tem várias regiões que nós podemos preencher. E a gente tem que entender, nós como profissionais da harmonização, temos que entender todo esse complexo do mento e preencher o que for adequado para o paciente. Então, no caso dela, eu priorizei essa seringa de preenchimento para alongar, para projetar o rosto dela, o mento dela anteriormente e também um pouquinho mais de altura, porque ela tinha um mento curto. Então, eu projetei para frente e também alonguei um pouco para crescer de altura. Essa foi a minha prioridade no caso dela. Mais para frente, quando a gente tiver que colocar ali mais uma seringa, quando ela puder financeiramente investir em mais 1, 2 seringas, a gente pode pensar em fazer também essa região aqui do pré-jaws, enfim, alongar um pouquinho mais, né? Talvez preencher um pouquinho o sulco lábio mental. Isso tudo conforme a paciente puder, né, fazer esse investimento. Então, a gente sempre tem que trabalhar dentro do que o paciente pode financeiramente, mas é nosso dever indicar para o paciente tudo o que ele precisa. Então, aqui já fica outra dica para vocês, profissionais, né? Quando forem fazer a avaliação do paciente de vocês, indiquem tudo o que ele tem de indicação mesmo, né? Passem para ele um orçamento completo, né? Do que ele pode fazer, tanto para preenchimento, para toxina, para bioestimuladores, enfim, para gerenciamento de pele, todos os procedimentos que você faz no seu consultório, você tem que indicar para o paciente, ele tem que saber que ele tem indicação, ele tem que ter esse orçamento completo e é óbvio que ele vai decidir fazer o que ele pode financeiramente. Mas é seu dever, sim, passar tudo para o paciente o que ele precisa, inclusive quando a gente fala de perfiloplastia. Então, se o paciente te busca para melhorar o perfil, para melhorar o nariz dele, sempre olhe o perfil como um todo. Olhe o lábio, olhe o nariz e olhe o queixo, para poder indicar se o paciente tiver realmente uma falta de projeção de queixo, uma falta de projeção do lábio, para você já indicar para ele que ele precisa fazer também essas 2 regiões e que o ideal é fazer junto, porque quanto mais seringas você fizer na mesma sessão, mais vai impactar esse paciente. Se eu tivesse feito só a rinomodulação dela, ia ficar lindo, mas ia ser aquele nariz bonito que num rosto talvez não ficaria tão harmônico. Então, novamente, tirem essa ideia do micro, né? Parem de olhar apenas para a queixa do paciente, olhem para o todo, olhem para o rosto como um todo e harmonizem mesmo, né? E equilibrem
equilibrem as estruturas. Então, a nossa busca é sempre pelo equilíbrio, pelo embelezamento, né? Então, olhem o geral e passem para o paciente o orçamento completo. Passa tudo que ele poderia fazer para melhorar no rosto dele. E reforcem que pelo menos o queixo, o nariz e a boca devem ser feitos juntos, porque os três conversam entre si, são os três pilares do perfil, e com certeza o impacto e o resultado vai ser muito melhor se você fizer os três juntos, tá bom? Então, essas são as minhas dicas para perfil, né, para perfiloplastia. Se você ficou comigo até agora, você vai ter uma condição diferenciada para adquirir os meus cursos online. Então, aguarda mais um pouquinho que eu volto para contar para você quais são essas condições. Se você chegou até aqui e deseja melhorar a sua técnica, aumentar o seu faturamento e lotar a sua agenda se tornando referência em rinomodelação e preenchimento labial, eu tenho uma oportunidade única para te oferecer. Hoje, dia 24 de novembro, abriremos inscrições para minha nova turma do curso Rhino Advanced e Preenchimento Labial Online. Nesse combo, você irá aprender do zero como realizar esses dois procedimentos, desde revisão anatômica completa, passando por planejamento e execução em diversos pacientes. São mais de 12 horas de gravação em 4K para que você aprenda em detalhes e saiba replicar em sua prática clínica. Além disso, incluímos o bônus de intercorrências com ácido hialurônico para que você perca o medo e saiba como prevenir e lidar com efeitos adversos, proporcionando todo o embasamento necessário para realizar os procedimentos com muita segurança. Você irá aprender as melhores técnicas de preenchimento labial para tratar lábios com assimetria, lábios em M, lábios finos que necessitam de eversão e lábios volumosos que buscam contorno, técnica mista, russa e muito mais. Saiba como melhorar a giba osteocartilaginosa do seu paciente, elevar a ponta do nariz, embelezar e rejuvenescer um perfil através da técnica Rhino Advanced de preenchimento labial Advanced. Tudo isso com 50% de desconto, de R$ 1.394 por 12 de R$ 69,98. São mais de R$ 500 de desconto, mas apenas para quem adquirir o combo até domingo às 23h59 ou até acabarem as vagas. São apenas 250 vagas. Então não deixe essa oportunidade passar. Chegou a hora de você tomar a decisão que irá alavancar a sua carreira, te tornar referência e aumentar o seu faturamento com técnicas seguras e exclusivas. Transforme hoje a sua realidade.